Cadê o Lula? A pergunta que ecoou no Dia do Trabalhador. A ausência do presidente nas comemorações do 1º de maio causou surpresa e gerou um turbilhão de reações. Lula, com sua trajetória política indissociável dos sindicatos, sempre fez questão de marcar presença. O que teria levado o presidente a se ausentar de um evento tão importante? Seria um sinal de afastamento de suas bases? A ausência de Lula ecoou pelas redes sociais e se tornou tema obrigatório nos debates políticos. Afinal, estamos falando de um líder que construiu sua carreira política defendendo os direitos dos trabalhadores. A expectativa pela presença de Lula era ainda maior neste ano, considerando o contexto político conturbado que o país atravessa. O 1º de maio de 2025 ficará marcado pela ausência de Lula e pelas especulações que a cercam. O palco, tradicionalmente ocupado pela figura emblemática de Lula, permaneceu vazio. A ausência do presidente, figura central nas lutas trabalhistas desde a época do sindicalismo, ecoou como um silêncio ensurdecedor. O metalúrgico que desafiou a ditadura, liderou greves históricas e se tornou símbolo da resistência da classe trabalhadora, não estava lá para saudar os trabalhadores no dia dedicado a eles. A data, carregada de simbolismo para Lula e para o movimento trabalhista, perdeu um pouco de seu brilho sem a presença marcante do líder. Nenhum outro político brasileiro possui a mesma identificação com a causa trabalhista, a mesma capacidade de mobilização e o mesmo poder de fala junto aos trabalhadores. Lula, com sua história de vida e sua trajetória política, representa a esperança de melhores condições de vida para milhões de brasileiros. Mas a ausência de Lula também pode ser interpretada como um sinal de mudança nos tempos. Cabe aos novos líderes sindicais e políticos ocuparem o espaço deixado por Lula, construindo pontes com as novas gerações de trabalhadores e respondendo aos anseios da sociedade contemporânea. As redes sociais, termômetro da opinião pública, ferveram com a ausência de Lula no 1º de maio. Comentários indignados, memes irônicos e hashtags como cadê o Lula e Caco, Lula sumido inundaram a internet. De um lado, apoiadores do governo tentavam justificar a ausência de Lula, alegando compromissos inadiáveis ou a necessidade de descanso após uma série de viagens internacionais. Do outro lado, críticos do governo viram na ausência de Lula um sinal de descaso com a classe trabalhadora e de afastamento de suas bases. A ausência de Lula no 1º de maio gerou reações diversas entre seus apoiadores. A decepção era um sentimento compartilhado por muitos, que esperavam ver o presidente liderando as comemorações do Dia do Trabalhador. Apesar da decepção, muitos lulistas se mobilizaram para defender o presidente nas redes sociais. Argumentavam que a ausência de Lula não diminuía seu compromisso com a classe trabalhadora e que ele continuaria lutando pelos direitos dos trabalhadores. A hashtag #POBASLula no coração era utilizada para demonstrar apoio ao presidente e rebater as críticas da oposição. O futuro dirá se a ausência de Lula no 1º de maio foi apenas um tropeço ou o prenúncio de uma crise maior. Section 5. Bastidores do poder, desvendando as possíveis razões da ausência. A ausência de Lula no 1º de maio gerou um turbilhão de especulações sobre os reais motivos que teriam levado o presidente a se ausentar de um evento tão importante para sua base. Fontes próximas ao presidente alegaram que a decisão foi tomada em cima da hora, devido a um problema de saúde. Segundo essas fontes, Lula teria sentido fortes dores na coluna e precisou ser submetido a um tratamento médico de urgência. Outras versões, no entanto, apontam para motivações políticas por trás da ausência de Lula. Segundo analistas políticos, o presidente estaria evitando se expor em um momento de grande polarização política no país. Independentemente dos reais motivos, a ausência de Lula no 1º de maio
levanta importantes questões sobre a relação do presidente com sua base e com a sociedade brasileira. Section 6. Um silêncio ensurdecedor. As implicações políticas da ausência de Lula. A ausência de Lula no 1º de maio ecoou como um silêncio ensurdecedor no cenário político brasileiro. A data, tradicionalmente marcada por discursos inflamados e demonstrações de força política, se transformou em um palco vazio, sem a presença do principal líder da esquerda latino-americana. A oposição, ávida por explorar qualquer brecha para desgastar o governo, aproveitou a ausência de Lula para lançar ataques contundentes. Acusaram o presidente de estar desconectado da realidade do povo brasileiro, de governar para uma elite privilegiada e de ter abandonado os trabalhadores que o elegeram. A hashtag #Lula, cadê você? Viralizou nas redes sociais, amplificando as críticas ao governo e alimentando a polarização política. A ausência de Lula também gerou incômodo entre seus aliados. Afinal, o presidente é visto como um líder carismático e popular, capaz de mobilizar multidões e unificar a esquerda em torno de um projeto político. Cabe aos líderes políticos, independentemente de suas posições ideológicas, trabalharem para reconstruir a confiança nas instituições democráticas e promover o diálogo entre os brasileiros. Section 7. Controle de danos. A difícil tarefa de apagar o incêndio político. A ausência de Lula no 1º de maio pegou a equipe de governo de surpresa, gerando um verdadeiro incêndio político. A repercussão negativa nas redes sociais e a avalanche de críticas da oposição exigiram uma ação rápida e eficaz para conter os danos à imagem do presidente. A primeira medida adotada pela equipe de comunicação do governo foi divulgar uma nota oficial explicando os motivos da ausência de Lula no evento. A nota, concisa e direta, informava que o presidente havia sofrido um mal-estar repentino e que, por recomendação médica, precisou ser submetido a exames de rotina. Em seguida, a equipe de governo partiu para a ofensiva, utilizando as redes sociais para rebater as críticas da oposição e mobilizar a militância em defesa do presidente. A hashtag #ForçaLula viralizou rapidamente, com milhares de usuários manifestando apoio ao presidente e desejando sua pronta recuperação. Apesar dos esforços da equipe de governo, a ausência de Lula no 1º de maio deixou marcas. Section 8. Lições de um 1º de maio atípico. O que podemos aprender com a polêmica? A polêmica gerada pela ausência de Lula, além de evidenciar a fragilidade do cenário político brasileiro, nos convida a refletir sobre a importância da comunicação, da transparência e da representatividade na política contemporânea. A falta de comunicação clara e transparente por parte do governo sobre os motivos da ausência de Lula gerou um vácuo de informações que foi rapidamente preenchido por especulações. Em tempos de redes sociais, a desinformação se propaga na velocidade da luz e a falta de transparência por parte dos governantes erode a confiança da população. A ausência de Lula no 1º de maio também reacendeu o debate sobre a representatividade na política. Que este episódio sirva como um aprendizado para a classe política e para a sociedade brasileira. Um chamado à reflexão e à ação para a construção de um futuro mais justo, democrático e transparente. Section 9. E você? O que pensa? Compartilhe sua opinião sobre a ausência de Lula. E você? O que achou da ausência de Lula no 1º de maio? Concorda com os motivos apresentados pelo governo? Acredita que a ausência do presidente tenha sido um deslize político? Ou será que há algo mais por trás dessa história? Compartilhe sua opinião nos comentários.